aqui. Ok, obrigado. Vamos então dar início a esta sessão em que portanto, a pessoa nos outros, não é? Por ordem Paulo Borges e Dalila Milheiro, não é? Eu vou apresentar cada um dos nossos intervenientes. Em primeiro lugar, Pedro. Paulo Borges, meu colega de faculdade, aliás, enquanto fui docente. Paulo Borges é professor do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e investigador do Centro de Filosofia da mesma universidade. Digamos, tem uma larga obra publicada, não é assim, que as pessoas conhecem, não é assim? E, digamos, dispenso de me alongar na minha apresentação, porque a sua bibliografia é bastante conhecida, não é? E há largos anos que o Paulo trabalha, precisamente, sobre pessoa, não é assim? E áreas afins, digamos assim. Quanto à Dalila, que eu não conhecia, a Dalila é doutoranda em estudos portugueses, especialidade em literatura e cultura portuguesa do século XIX e XX, na Universidade Aberta, e com uma tese sobre a Ana Terli. E para mim foi uma satisfação especial, digamos, conhecer nesta circunstância a Dalila, porque eu era muito amigo da Ana Terli e, sobretudo, nos últimos anos da vida dela, tive, digamos, a honra, assim, de conviver muito com ela e enfim, foi uma das pessoas que marcou a minha existência. Portanto, vamos então dar início à sessão, assim, com os tempos regulamentares, não é? E, portanto, começa o Paulo Borges, que tenho o máximo gosto em apresentar, não é assim? Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o amável convite que me foi dirigido pela Casa Fernando Pessoa, na pessoa da doutora Clara Riso. Felicitar também a doutora Clara Riso e toda a equipa pela excelência da organização. Saudar todos os presentes e dizer que o que tenho para comunicar é um esboço e uma reflexão que não está concluída e que vai ter que ser abreviada, pois não há tempo para, que mesmo assim ainda é excessivo o que tenho aqui, e que vai ter, portanto, que ser abreviada e sacrificando a fundamentação, em que eram ainda umas boas páginas, em que eu não falo propriamente nem de Pessoa, nem de Gabriela Jansol, mas sim daquilo que corresponde a um dos meus interesses maiores, que é o de procurar a radicação da experiência contemporânea nas dimensões mais arcaicas. E, por outro lado, também de procurar compreender a nossa circunstância e situação cultural à luz de outros paradigmas e de outros horizontes culturais que não o nosso, praticando aquilo que um pensador francês contemporâneo, o François Jullien, chama o écart, portanto, o distanciamento, o desvio, que nos permite ter, porventura, uma perspectiva mais esclarecida sobre a situação em que nos encontramos, saindo do lugar onde estamos, praticando a experiência daquilo que Michel Foucault chamou a heterotopia, e que, no caso do François Jullien, é fundamentalmente a heterotopia do pensamento chinês. Bom, para compreender precisamente estas noções que aparecem quer em Pessoa, quer em Jansol, que, nomeadamente, a noção de entre-ser. Mas assim, eu, resumindo, diria que se nós pesquisarmos os horizontes mais arcaicos da experiência humana, ainda hoje presentes na experiência das culturas, por exemplo, ameríndias, e se aprendermos com etnólogos e antropólogos contemporâneos como Philippe Descola, Bruno Latour e Viveiros de Castro, entre outros, nós podemos encontrar nessas culturas o que poderíamos chamar uma potência de metamorfose, por oposição a um princípio de identidade e de determinação. Como diz Roger Caillois, em muitas cosmogonias arcaicas fala-se de um tempo do sonho, um Urzeit, um tempo primordial, um tempo antes do tempo, onde nada está fixado em indivíduos, géneros e espécies,
Os seres não estão ainda determinados, tudo é plástico, tudo é mutável, tudo é fluido, tudo é imprevisível, tudo é possível, não há o impossível. Mas depois a constituição da ordem do mundo implica o sacrifício da existência simultânea de todos os possíveis. Os seres passam a estar confinados em individualidades, em géneros, em espécies, dá-se, diríamos, uma geral imobilização ontológica e surgem os interditos a fim de manter a legalidade da ordem instituída. Todavia, esse tempo primordial, o tempo das metamorfoses, continua latente, com a sua pletora de possibilidades e tende sempre a irromper por entre os interstícios da chamada normalidade do mundo. E assim, essas culturas também sentem esse mundo instituído e determinado como um tempo onde há uma erosão da potência vital originária. Nesse sentido, há necessidade de ciclicamente, no fim do ano, haver uma ritualização do que Roger Caillois chama o sagrado de transgressão e que corresponde, no fundo, a uma carnavalização do mundo, a um mundo às avessas, em que precisamente se torna interdito haver interditos, onde tudo volta a ser possível, para assim se libertar a energia vital acumulada ao longo do ano, recalcada, reprimida, mas a fim de restaurar a ordem estabelecida. Não de a transgredir definitivamente, mas de a restaurar e até de a reforçar. Estas práticas, seja como for, mostram uma experiência do mundo que nós consideramos real como uma determinação atual, mas não necessária, de formas, coisas, seres e vidas, segundo as categorias da sua classificação humana, que se dá apenas numa superfície aparente, mas que mascara um fundo sem fundo de indeterminação virtual, onde nós ainda encontramos em osmose o que nas formas do mundo convencional, que passa por ser o único real, aparece como distinto e separado, possibilitando assim, a qualquer momento, a metamorfose dessas formas. O pensamento filosófico ocidental, na sua deriva platónica ou aristotélica, a meu ver, precisamente move-se contra isso, tentando instaurar um reino do humano, como chama hoje o professor Rémy Braque, onde há uma classificação dos entes, com vista à sua dominação, primeiro científica, depois técnica e também ao mesmo tempo política, e nós podemos encontrar essa deriva epistemológica da sabedoria arcaica do Ocidente na filosofia, no Tieteto, por exemplo, em Platão, quando Platão rejeita o que eles considera, aqueles que ele designa como os fluentes, portanto, os mitopoetas, aqueles que veem tudo como estando em fluxo, em que há uma visão do mundo, uma experiência do mundo em que nada existe em si por si, tudo está em interação e em interdependência, e Platão considera que, efetivamente, isso torna o conhecimento impossível e, por isso, há que determinar, há que fixar a percepção do mundo. E isso passa também por uma disciplina, digamos, lógica ou quase policial da linguagem. Platão assume, por exemplo, no Sofista, que falar, legen, em grego, é sempre falar de uma tal ou tal coisa. Legen é sempre legen ti, é dizer algo de determinado. E, nesse sentido, para Platão, não se pode admitir que fale alguém que não fale de alguma coisa individualmente, cito, e, sobretudo, não fala quem tenta enunciar o não existente. Ora, esta tarefa platónica de colocar a linguagem ao serviço da determinação essencializadora e identificadora é alguma coisa que será consumado por Aristóteles, ao reduzir o logos a uma função semântica. No livro Gama da Metafísica, significar, semeinen, perde o seu sentido primeiro de indicar apenas, de fazer sinal, para passar a ser uma palavra que define, que determina. E assim, segundo o François Julian, começa o império logocêntrico e científico que coloniza o mundo, colonizando a percepção do real, mediante uma palavra que determina, que define e que se desprende das ambivalências e das metamorfoses míticas, remetendo para a marginalidade ilógica toda a palavra que não faça uma disjunção entre aquilo que diz. Esta vocação e esta possibilidade do dizer, que não define, que não efetua disjunções, todavia, sendo abandonada pela filosofia, terá sido preservada no Ocidente por aquilo que se convencionou chamar poesia. E assim, a poesia ter-se-á constituído subversivamente como um antilogos, e que, no dizer de Julian, terá arrastado a Europa moderna numa esquizofrenia não reconhecida, ou pelo menos não analisada, fruto desta clivagem da palavra entre o logos determinante e discriminante da ciência e o seu recalcado, precisamente a palavra poética, que opera em sentidos opostos.
provocando inquietações. Como disse Braque, se a ciência tranquiliza, a arte inquieta. Ora bem, Pessoa é certamente um dos mestres desta inquietação, que nos visita num poema inglês de juventude, The King of Gaps. Esta composição evoca um rei desconhecido, cujo reino, improvisando aqui uma tradução, era o estranho reino dos gaps, podemos traduzir como fendas, aberturas, hiatos, intervalos, vazios, abismos. Sendo senhor, diz Pessoa, do que está entre uma coisa e outra, dos entre-seres, e disso que em nós reside entre o nosso despertar e o nosso sono, entre o nosso silêncio e a nossa fala, entre nós e a consciência de nós. É um rei misterioso, escreve ainda Pessoa, que mantém um reino estranho e mudo, separado das noções de tempo e de lugar, que reina, não coroado, entre propósitos e ação, sendo, diz, o mistério que há entre olhos e visão, nem cego, nem vidente. Nunca terminou e nunca começou, nada sendo, senão, diz-nos, uma presença vazia e um abismo no seu próprio ser, uma abertura que, diz, contém a não riqueza do não ser. E o poema termina dizendo que todos pensam que ele é Deus, exceto ele mesmo. Fim de citação. Ora, diríamos, comentando, que estamos perante um poema apofático, que não fala senão desdizendo o que diz. É o que a palavra apofático quer dizer. Na tentativa de sugerir o indefinido, a não coisa, o não isto ou aquilo que se experiencia no íntimo de si. Neste sentido, ao falar de algo que não é coisa alguma, que não tem determinação, ao indicar, não ao significar, mas ao indicar um não objeto, este poema é um exemplo do discurso que não tem sentido segundo os critérios da lógica platónico-aristotélica. Nada dizendo que tenha contornos e características, o poema entrediz o que há entre tudo o que surge com contornos e características, sendo notável a rítmica reiteração da preposição entre, que ocorre 7 vezes. Entre é o próprio gap, o espaço indeterminado e inclassificável, que não é forma, coisa, ente, ser, essência, substância ou eu, afim ao que nas línguas ocidentais se diz nothing, nean, niente, nichts, huden em grego, nihil em latim, ou em português nenhum, o não um, pois o nada tem outra etimologia. Entre é o intervalo, literalmente o espaço aberto, vazio e livre entre duas valas, trincheiras ou posições, nas quais se agrupam os opositores num combate. Entre é a abertura sem reificação, entificação, objetivação ou determinação, livre da lógica de posição e oposição que estrutura todo o antagonismo, desde o dialético ao bélico. Entre não é o meio termo, como pensou a filosofia grega, mas o espaço ilimitado e abissal, o gap, que não se encerra nas balizas de opostos que aparentemente o enquadram na percepção comum, centrada nas formas sensíveis e inteligíveis. Com as diferenças que não podemos aqui explicitar, o entre, ou o gap, de Pessoa, tem afinidades dialogantes com o caos de Hesíodo, o apeiron de Anaximandro, o nada por excelência do neoplatonismo grego e cristão, a Shunyata, a vacuidade budista, o Tipian vietnamita, o Jian chinês, o Wu taoísta e as expressões Ma ou Haida, intervalo ou entre, tão marcantes no pensamento e na cultura japoneses, bem como ainda afinidades com o Bardo, literalmente o entre-dois da cultura tibetana. Sobretudo, se não conferirmos a este gap pessoano, o estatuto metafísico e divino que o King of Gaps pessoano pode assumir para os outros, mas que manifestamente não assume para si, pois para si nada é, livre da consciência autorreflexiva e autoidentificativa própria do sujeito moderno, ou do sujeito clássico. O entre-pessoano, que surge no King of Gaps como espaço indeterminado, convida assim a ser compreendido também como processo de metamorfose. Se o pensarmos na linha de coerência que coliga o Posso imaginar-me tudo porque não sou nada, do livro do Desassossego, e as ficções do interlúdio, nome dado, como sabemos, à constituição dos heterónimos. Com efeito, se em Bernardo Soares a descoberta de si como um não si, um ninguém, não é um termo de chegada, mas antes a eclosão de um ilimitado exercício de imaginação autocriadora, pelo qual o sonho se vive como mais real do que a vida,
As ficções do interlúdio são, como a etimologia sugere, esse automoldar-se ou dar-se forma imaginando-se, que se abre no espaço de não ser isto ou aquilo, que se desvela entre duas execuções, diríamos, da partitura da identidade convencional ou, noutro sentido, do próprio jogo, ludus, autoimaginativo, onde se manifesta o potencial ilimitado de tudo ser que é inerente ao vazio de si. É isso que Pessoa teoriza como despersonalização e imaginação, que dá lugar a várias personagens distintas entre si e de mim, como ele diz, no processo que designa como outrar, possível pelo não ter substância, só modos, só desvios, como escreve num poema. Pesem as ambiguidades que neste processo temos procurado assinalar e que assinalamos na obra que está para sair, chamada precisamente Do Vazio ao Cais Absoluto. O entre como espaço insubstancial de autocriação imaginativa coliga-se ainda, a nosso ver, pelo menos em duas passagens da obra pessoana, com o entre-ser-se como relação simultânea de identidade e diferença consigo e com os outros, e com os entre-seres, expressão pessoana, designação da impossibilidade de uma clara distinção entre os entes, seja no regime noturno ou diurno, onírico ou de vigília, da consciência. Abismo sem dimensão e o processo de transformação interligado com o mundo, o entre pessoano convida a ser pensado no diálogo com a filosofia do entre, que contemporaneamente François Julien desenvolve, inspirado na heterotopia do pensamento chinês. O entre indicaria a transição íntima a todo o processo de transformação. O trans da passagem de uma forma a outra. O metaxo, o entre dois, que Platão e Aristóteles têm dificuldade em pensar, precisamente porque não é. E assim escapa à determinação ontológica, na medida em que no indistinto da transição desaparecem quer a forma e essência, o eidos platónico, quer o logos, o discurso-razão, ou seja, as condições de todo o real, segundo o pensamento grego e europeu dominante. Incapaz de pensar a transição imanente, o entre-ser do metaxo, sem o reificar como mero intermediário entre extremos, o pensamento platónico aristotélico teria assim derivado para o meta, o além da metafísica, optando pela transcendência e pela lógica do ser e do não ser, em detrimento das imanentes ambiguidades da vida, cujo abandono no mito necessitou a sua preservação na poesia e na literatura. Na literatura, diríamos, na poesia, mas também na respiração, centro vital das culturas e sabedorias orientais, em cuja troca contínua entre o vazio e o cheio se dá a experiência direta e vivida, não conceptual, do metaxo, esse entre dois do inspirar e expirar, que em chinês se expressa no ideograma de Jian, composto pelos dois batentes de uma porta entre os quais passa um raio lunar, ou o sopro e o fluxo do qi, a sutil energia da vida. Não tendo estatuto próprio, nada sendo em si mesmo, o entre é o espaço aberto onde e por onde tudo advém, tudo passa e se passa, tudo se transforma. Passando assim a Liansol, num esboço apenas de reflexão, o entre surge em Gabriela Liansol como o fio do entre-ser, expressão sua, sobre o qual diz haver a arte de uma conversação infindável, num processo de escrita que é precisamente assumido como um entretecer de sobreposições, de mutações e de sagradas metamorfoses, como nos dizem Causamante, que configura uma literatura às avessas e uma experiência análoga à do arcaico sagrado de transgressão. Se a escrita fragmentária desarruma mescla e batalha contra os géneros literários e os paradigmas, abrindo, diz-nos, clareiras de respiração na língua, é para exprimir uma pujança afim à restante vida, precisamente essa vida de que se não fala e não se pressente, mas que, no entanto, enche, escondidamente real, o seio da primeira vida, a vida aparente. A vida latente, tal como a vida do tempo primordial das cosmogonias arcaicas, entre as formas do ser, pensar, dizer do mundo convencional, forjado pelo que diz ser a impostura da língua, fixadora de sentidos e significados. Essa vida latente é a que rompe do vazio que é o fundo sem fundo de tudo e onde emerge tudo o que mete mais medo. A mutação, a tradição diz, segundo o espírito da restante vida, e diz um corpo a escrever, a outra forma de corpo, que diremos ser a da abertura dos afectos à comunidade dos vivos, que Liansol vê como a epifania do não determinado. Todos os seres vivos são nada puro, diz-nos no livro das comunidades. O outro corpo possível é também o do espaço edénico, que não é em Liansol o paraíso original, mas uma imanência sempre latente, como um meio da coisa, fluido e plasmável, adquirido por todos aqueles que perdem o medo
se libertam do princípio de identidade e do poder e se convertem de pessoas no que diz serem figuras, metamorfoseando-se num grande desejo, escreve, de jogo, de viagem, de paisagem aberta. Numa escrita que se assume como transfiguração da própria vida, em que as personagens com formas psicofisiológicas fixas dão lugar a figuras não meramente humanas, em contínua mutação, e a discursividade narrativa evanesce em constelações imaginais e cenas de fulgor, os desempenhos centram-se nas figuras de místicos, rebeldes e dissidentes que compõem essa árvore genealógica dos irmãos do vazio principal. Fim de citação. Não da arquê ou do princípio hegemónico que assombrou a aurora do pensamento grego, mas desse vazio, desse vu, diríamos no pensamento chinês, que deixa ser, sem pretender governar aquilo que a partir de si emerge. E que por isso estes irmãos do vazio principal encarnam o fluxo subversor da história superficial da Europa, a história dos poderes político-religiosos sujeitos ao princípio de identidade, definição e dominação, que é também o princípio da ciência e da política. Transgredir esse princípio é a possibilidade singular, ou a mais singular, do humano, no risco disso a que Jansol chama a metanoite, que abre o humano para um coabitar comunitário e metamórfico com figuras não humanas, no que diz ser a simultaneidade temporal e erotizante da bondade e dos afetos. Comunidade cósmica, cito, comum idade real por imaginária e imaginária por verdadeira, ela inclui tudo o que mais excluem os humanos que não arriscam a identidade por medo. Seja os animais, mas também as plantas, a terra e as coisas, no que Jansol designa como a não hierarquização do vivo, que é também a sua extensão, diríamos animista, para além da dualidade lesiva do humano mais comum, mas também da pedra, do arbusto e do bicho. O vínculo desta comunidade é em Jansol, como também nos parece ser muitas vezes em Pessoa, um regime estático de consciência. Diz Jansol, no Lisboa-Leipzig 1, o que nós procuramos são os estados do fora do eu. Este regime estático de consciência parece devir da proximidade perigosa do que diz ser o ser humano ao ponto voraz da presença não humana, que é simultaneamente o que ilumina a cena fulgor e onde esta se anula. A comunidade cósmica radica no facto de todos os seres serem formas da mesma imagem dessa presença e assim se implicarem, reconhecerem e comunicarem transverbalmente, sendo na aprendizagem disso que reside a arte de devir humano. Mas esta comunidade, também designada como espaço nó, é um espaço de perigo, na medida em que nele se processam grandes mutações de energias, expressão sua, que colocam em risco o próprio corpo e modificam a maneira de ser e de viver. A questão já não é apenas uma questão de literatura, é uma questão de ser e de viver. Fazendo com que as formas que nele se inscrevem se convertam em figuras, ou seja, processos de mutação e de mutualidade amorosa e erótica, seja em relação à presença amante, seja entre si mesmas, nos quais a forma humana é chamada a ser os sentidos da presença não humana e a consciência das formas animais e vegetais, a consciência da paisagem, abrindo assim todas as formas de vida ao que diz ser a boa nova da criação, que é também a boa nova do dom poético. No eterno retorno, não do mesmo, ao modo nietzscheano, mas do mútuo, que é o eterno retorno da potência e da possibilidade da comutação erótica e amorosa. E assim concluindo, diríamos que, num esboço apenas de início de uma reflexão, a escrita modo de vida de Gabriela Jansol transcende a autora num espaço de transmutações, que ela mais tarde chamará o próprio espaço de Jansol, que não coincide com o seu próprio nome, onde se ensaia a maior possibilidade da experiência poética ou literária e, afinal, diríamos, humana, a de invocar o tempo do sonho das cosmogonias indígenas e a de experimentar o sagrado de transgressão do mundo às avessas, nessa outra festa de loucos, não para renovar e preservar o mundo convencional instaurado pelo pensamento categorial filosófico ou científico e pelos poderes político-religiosos, mas para o superar na libertação e reinvenção da pujança de todos os possíveis. O tempo mítico do sonho, onde tudo é possível, é, aliás, note-se, e isto parece-nos bastante interessante, mas não temos tempo para ir por aqui, o tempo da experiência real do sonho lúcido, hoje no Centro de Investigação Neurocientífica de Vanguarda. Pois quando tomamos consciência que sonhamos, tudo o que se imagina imediatamente acontece. Aliás, parece-me que Pessoa e Jansol oferecem abundante material no domínio literário para se compreender os chamados estados diferenciados de consciência que hoje estão no centro das atenções de investigação dos estudos contemplativos e dos estudos neurocientíficos. Sem que o possamos, e penso que esse é um horizonte por abrir nos estudos pessoanos.
Sem que o possamos aqui desenvolver, é esse o destino de Pessoa ao ser convocado por Jansol para esse espaço de imaginação metamórfica, a partir da própria predisposição pessoana para o vazio, o gap, e para a outra ação criadora que nele se possibilita. O que acontece a Pessoa em Jansol é precisamente, ou no espaço das mutações, é ser literalmente virado do avesso, tornando-se AOC, anagrama que resulta da inversão do nome de Pessoa, AOCEP, que vai dar AOC. Que no convívio com Bach, na sua casa em Leipzig, se outra e se despessoa, ao abandonar a fixação em Lisboa e em Portugal, ao ter uma vida de família, coisa que Pessoa nunca teve, ao encontrar o amor, coisa que Pessoa rejeitou, ao abrir-se aos não-humanos, o que aconteceu em Pessoa no livro do Desassossego, mas não noutras dimensões da obra, ao ganhar uma alma para além da mente, como diz João Barrento, ao assumir um heterónimo feminino, infausta, a não Fausto, perguntamos, ao humanizar-se e ao libertar-se de todo o imaginário da galáxia Pessoa para aceder a um conhecimento maior, que Jansol designa como o conhecimento de quarto grau acima do próprio conhecimento de terceiro grau, que é o de Spinoza. Mas é claro que o desenvolvimento disto terá de ficar para outra ocasião ou para outra metamorfose, para outra mutação. Muito obrigado. Bem, Paulo Borges, as minhas citações são já proverbiais, de modo que... o microfone. Ainda bem que neste não estava ligado. Bom, muito obrigado, Paulo Borges, pela sua belíssima intervenção e peço desculpa de não ter referido completamente o título da sua comunicação, a ligação a Maria Gabriela Jansol, o que a mim é realmente imperdoável, tanto mais que tive o gosto de a conhecer e de inclusivamente participar na apresentação do Lisboa-Leipzig no Convento dos Cardais já há muitos anos. E, portanto, vamos prosseguir com a Ana, com a Dalila E a Ana, pois, também, claro. A Dalila Milheiro, que é um dos aspectos positivos, muito positivos, deste congresso, é precisamente o lugar concedido aos doutorandos, às pessoas que estão a preparar teses de doutoramento à volta do Pessoa ou os outros também. Aliás, esse tem sido o meu trabalho de vida, tem sido precisamente a ligação do Pessoa com os outros, não é? E, portanto, vou ouvir com muito prazer. E com a Ana. Vou ouvir com muito prazer a Dalila. Espero que me perdoe tratá-la desta maneira tão familiar. Não a conhecia, mas pronto, é assim. Bom dia. Nesta breve comunicação não pretendemos abordar a problemática da intertextualidade, porém não podemos deixar de referir o caráter paragramático do texto literário, já estudado por vários especialistas como Roland Barthes, Gérard Genette ou Júlia Kristeva, que releva o caráter complexo em que o texto poético é escrito com ecos do contributo de outros textos. Fernando Pessoa, através de Ricardo Reis, um dos seus heterónimos, escreveu: a novidade em si mesma nada significa se não houver nela uma relação com a que a precedeu. Nem propriamente há novidade sem que haja essa relação. Saibamos distinguir o novo do estranho, o que, conhecendo o conhecido, o transforma e varia, e o que aparece de fora sem conhecimento de coisa nenhuma. A citação levanta a questão da inovação literária no que diz respeito às influências anteriores, nomeadamente a associação entre a criação literária e as várias referências culturais que influenciam um escritor. Numa perspectiva semiótica, de acordo com as palavras citadas de Ricardo Reis, a novidade de um poema não impede a margem de inovação que a informação estética solicita, ou seja, o idêntico gera novidade. Nesse sentido, a nossa modesta intenção de confronto dialogante entre o universo poético de Anna Atterley e os ecos literários pessoanos que aí subsistem pretende realçar a carga de inovação consentida pela afinidade. Assim, como afirma Atterley, a obra de arte deve desvelar, deve colocar o homem perante si próprio e perante o mundo em atitude de interrogação ou procura. No seu ponto de vista, o escritor tem de ser um porta-voz da inovação, um modelo de audácia, imaginação e poder criador.
e nesta linha de pensamento a literatura também se constrói sobre a transgressão. A linguagem da escritora artista surge como forma de acesso ao mistério, ao indizível, ao coração das coisas, a escrita na sua misteriosa capacidade de criar, recriar sentidos. Consideramos que a escrita de Anna Atterley apela à recriação de novos sentidos e ambiguidades e que as aproximações a Fernando Pessoa constituem uma mais-valia que tornam a palavra uma ambígua realidade, valorizando o enigma da escrita e a pluralidade de sentidos. A nossa comunicação propõe-se assim valorizar esta vertente de inovação e transgressão, subversão, a que Anna Atterley nos habituou, destacando a presença de Fernando Pessoa no universo poético da escritora ensaísta e os estudos que dedicou a um dos seus poetas de referência que sempre admirou e elegeu e que hoje aqui homenageamos. Recuamos a 1960 para recordar que Anna Atterley lidera com o poeta Ernesto Manuel Melo e Castro o movimento da poesia experimental portuguesa, visando a retoma do projeto de renovação da literatura portuguesa, já iniciado pelo modernismo com Orfeu em 1915. Encontramos assim, desde logo, uma linha de continuidade e afinidade entre as duas figuras aqui visadas, numa missão que se prolonga no tempo. A 60 anos de distância, escrevia Atterley em 1975 na revista Colóquio Letras, o significado histórico de Orfeu é maximamente o de ter sido um movimento de vanguarda. É assim que ele faz parte da nossa experiência contemporânea. A escritora reconhece a herança e o valor histórico de Orfeu, por isso refere que nunca é necessário modernizar as obras de arte e tem sido sempre possível, a cada época definida, produzir os seus expoentes criadores. No universo poético de Anna Atterley dos anos 50, 60, é o Pessoa das contradições e dos paradoxos que mais lhe interessa. Vejam-se os casos dos poemas Isto e Autopsicografia, que assentam em relações dicotómicas, verdade-mentira, sentimento-fingimento, pensar-sentir, e que encontramos em poemas de As Aparências, 1959, como o poema 2, Passar para o outro lado do espelho. Contínua é a minha partida para o regresso. O espelho que eu cruzo, tendo dupla face, nunca me indica qual lado ultrapasse. Também em poemas de A Dama e o Cavaleiro, de 1960, nos confrontamos com as mesmas relações contraditórias, como neste certo e os enigmas. O riso tem lágrimas, que a tristeza esquece. As lágrimas, sorrisos, que o bem escarnece. Sorrir tem tormento, que o mal encarece. Nos poemas Príncipe e A Chuva Oblíqua é um convite à inclinação do teu ombro, ambos de 1965, há indiscutíveis ecos de Fernando Pessoa. Em Príncipe encontramos o eco do poema de Alberto Queiro, O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, que a autora reconhece ter estudado detalhadamente na comunicação apresentada durante o primeiro Congresso de Estudos Pessoanos no Porto, em abril de 1978, intitulada O Cubo das Sensações e outras práticas sensacionistas em Alberto Queiro. A escritora refere que nesse poema ocorre uma prática que alude ao sensacionismo, associada a um erotismo moderno com deliberados laivos de um romantismo passional. Numa análise pormenorizada deste poema, assume que a teoria do sensacionismo, apesar de exposta fragmentariamente, é de uma clareza notável que se pode definir como um conjunto de instrumentos, ou seja, um programa. Anna Atterley demonstra a perfeita aplicabilidade dos princípios sensacionistas no texto analisado, bem como em outros poemas de O Guardador de Rebanhos, de Alberto Queiro, e até a outros heterónimos. O texto poético A Chuva Oblíqua é um convite à inclinação do teu ombro, alude ao poema Chuva Oblíqua, de Fernando Pessoa. No entanto, esta referência cinge-se ao título, pois o poema atterleyano dá preferência à realidade da máquina sobreposta à realidade humana. O fascínio pela tecnologia e pela ciência ilustra uma postura subversiva do cânone lírico tradicional. Vejamos um exemplo. Ontem, uma máquina entrou-me pela cabeça dentro. Estava sentada à secretária e lia o jornal. Na verdade, era uma máquina extremamente curiosa, porque tinha um instinto mecânico da criação. Na verdade, nesse dia, a máquina conseguiu emitir um sonito totalmente diferente dos habituais e previstos na partitura, no momento em que ia pronunciar a primeira palavra, riu.
O processo de variação sobre um tema que a autora já usara na sua escrita com Camões, Joyce e Rilke, recorrendo a processos combinatórios barrocos e a técnicas de composição musical, atesta-se na série de Eros Frenético 1. Noite, Canto, Noite, 2. Canto-te e 3. Noite, Noite, de 1968, cujo programa é oferecido ao leitor. Esta série foi inspirada na ode Vem, Noite Antiquíssima Idêntica de Álvaro de Campos. Neste tríptico aterliniano, realça-se um tipo de experimentação sobre o silêncio que a autora refere ter a ver com a sua ligação com a música, mesmo a música de vanguarda, tão querida aos experimentalistas. Na composição O Tato, que integra a obra coletiva poética dos 5 sentidos, o texto dialoga com as conhecidas e fascinantes tapeçarias medievais, La Dame à l'Unicorne. Assinalamos também alguns lives temáticos que nos recordam a ambiência campestre própria do mestre caeiro. Outra marca pessoana que conhecemos da estrutura frásica do verso inicial de Autopsicografia, O Poeta é um Fingidor, foi transposta para os poemas aterlianos, Um Calculador de Improbabilidades, O Poeta é um Calculador de Improbabilidades, e O Poeta é um Guardador, de O Cisne Intacto. O poeta é um guardador, guarda a diferença, guarda da indiferença no incerto, guarda a certeza da voz. Não podíamos, de igual modo, deixar de referir o poema quase égloga da obra O Pavão Negro, 2003, dedicado ao mestre caeiro, em que Atterley, em tom apelativo e dialogante, coloca o sujeito poético a identificar-se metaforicamente com um pastor de palavras, numa mútua semelhança entre o seu pastor e o mestre. Olha, também eu sou um pastor de rebanhos e, iguais às tuas, as minhas ovelhas também são palavras. O tema das máscaras do poeta, de forte incidência modernista e tão caro a Fernando Pessoa, é na escrita aterliana transferido para a palavra. Como notou Fernando Martinho, podemos observar esse facto no poema A Máscara da Palavra, em que os versos de tabacaria, quando quis tirar a máscara estava pegada à cara, são objeto de um misreading que implica um deslocamento para o próprio médium. A máscara da palavra cola-se-nos ao rosto. Efetivamente, em A Idade da Escrita, de 1998, Anna Atterley convoca o poder da palavra como realidade indescritível e maravilhosa que permite voar, encontrando-se discretas alusões a textos e temas de Pessoa. E citei Fernando Martinho. Como já vimos no poema A Máscara da Palavra, de Anna Atterley, são notórias as afinidades com o poema pessoano Tabacaria, numa aproximação da ideia da máscara, alienação de si próprio, enquanto valor intrínseco entre o eu e as palavras. Já no poema atterliano, No Fundo Azul, assistimos ao retomar da temática do fingimento, numa dicotomia entre a realidade e a ficção, bem ao gosto de Fernando Pessoa. O poeta tenta uma arriscada ordem, simula mentir para atingir a superior verdade. Desta forma, a palavra alcança um valor decisivo, visto que permite, com a sua máscara, auxiliar a reinvenção ou a invenção do trabalho poético. Nesse sentido, Atterley afirma que toda a escrita é uma reescrita do mundo, permitindo restituir o indizível ao que é dito. Como diz no poema A Escritalidade, escrevo para dizer o que não pode ser dito, incitando sempre o leitor a ter uma participação ativa no ato de ler e no processo criativo. Em Rilkeana, de 1999, na primeira variação de elegias de Duino, das elegias de Duino de Atterley, voltamos a encontrar o ecoar do poema Ode à Noite, de Álvaro de Campos, com o chamamento de uma noite silenciosa e estática. Todos os sons soam de outra maneira. Quando tu vens, quando tu entras, baixam todas as vozes. Vejamos o certo atterliano. Até o chumbo da sombra avançar e aos poucos surgir a noite, antiga e idêntica sempre, lançando-me em vossos braços vazios, cheios de vozes inaudíveis. O investigador Fernando Martinho também assinala no seu artigo Notas sobre Anna Atterley e Fernando Pessoa que em Itinerários e O Pavão Negro, ambos de 2003, encontramos diálogos explicitamente assumidos com Pessoa, dentro, aliás, de uma linha decididamente intertextualista, muito em sintonia com o culturalismo da poesia portuguesa dos últimos anos, indicando a glosa do poema do heterónimo pessoano Ricardo Reis.
Ouvi contar que outrora, quando a Pérsia, em que 2 jogadores de xadrez jogavam o seu jogo contínuo, um púcar com vinho refrescava sobriamente a sua sede. Atentemos agora ao poema Magusto Poético de Anna Terli, retirado da obra Itinerários. Um púcar com vinho, por favor, trazei-me sem demora, que a sede já me mata e me devora, neste poético magusto em que participa tanto custo. As aproximações são notórias, destacando-se o tom descontraído e folgazão dos versos aterlianos. Parece-nos também relevante referir marcas textuais pessoanas na obra poética bilingue, português e castelhano, Fibrilações, publicada em 2005 por Anna Terli. Neste conjunto de pequenos grandes poemas encontramos diálogos que se estabelecem no exercício criativo de escrita em que se expõem as temáticas, a ilusão do sonho, a dicotomia pensar-sentir, a alienação do sujeito poético, o fingimento, o domínio da noite. Os ecos de Pessoa e dos seus heterónimos, quer a nível temático, quer no que diz respeito às relações dicotómicas, estão nitidamente presentes no universo poético aterliano, como acabamos de constatar com alguns exemplos apresentados. Contudo, os diálogos intertextuais não ficam por aqui, alargando-se também a 2 obras que Anna Terli tão originalmente criou. Anacruza, 68 sonhos e 463 tisanas, jogos verbais com o seu nome, Anacruza e tisanas. Em Anacruza, a escritora registou e selecionou sonhos escritos ao longo de 20 anos. O sonho surge como uma forma de conhecimento, uma forma de registro da experiência num campo de autodescoberta que o texto escrito permite a passagem do invisível ao visível, logo do irreal ao real. Estes textos, de origem onírica, são também eles enigmáticos. Que espécie de textos são estes? A própria autora auxilia-nos nesta resposta. Não são ficção, nem poemas, nem ensaios. São relatos de experiências reais, mas involuntárias. Para a própria Terli, os seus sonhos em texto constituem planos de experiência da escrita. Estes textos, de origem onírica, são enigmáticos e um deles contempla Fernando Pessoa, o sonho de 12 de setembro de 1970. Estou em casa de Fernando Pessoa com A. Digo, Fernando Pessoa já morreu. A diz, não, vais ver. Fernando Pessoa aparece, magro, com óculos, vestindo um fato cinzento. A apresenta-me. Não sei se conhece. Se conhece. Conheço sim, diz Fernando Pessoa. Já ouvi falar muito. Fita-me com uma intensidade quase insuportável. Fala comigo um pouco e depois diz, sim, disseram-me que você era muito intelectual. E rindo, imagino o que isso pode significar para mim. Ajoelho-me junto dele e beijo-lhe as mãos. Então, ele projeta sobre mim como se fosse uma sombra ou uma nuvem. O código da escrita e do sonho entrelaçam-se numa comunhão, homenagem entre as 2 figuras num registro em que podemos identificar a imagem física que conhecemos de Pessoa e o humor, a ironia tão ao gosto de Aterli. A reverência da autora revela-se num gesto de veneração e de estima num momento de união comparativa. A interpretação deste sonho por parte de Ernesto Sousa traduz-se também numa homenagem a Fernando Pessoa, Almada Negreiros e Shakespeare. Eu vou cortar aqui um bocadinho. A obra 443 Tisanas compila criações originais publicadas por Anna Terli desde os anos 60. Este projeto ficou igualmente em aberto, à semelhança dos seus sonhos, já que a autora pretendia publicar 500 tisanas. Estes pequenos poemas, em prosa, subvertem o real cotidiano, tendo origem no budismo zen, em parte inspiradas nas fábulas ao modo oriental. Estas singulares produções textuais são também uma espécie de fábulas, antifábulas, contos de fadas e parábolas criadas pela escritora que têm uma regra elementar, a do acontecer. Acontece sempre alguma coisa, sendo o real uma sucessão de aconteceres. Efetivamente, todas as tisanas obedecem um princípio semelhante aos dos koans budistas. Acontecimento, problema, interrogação, enigma. Em 4 tisanas, a 114, a 230, a 234 e a 269, surgem alusões à Pessoa e à casa Fernando Pessoa.
A partir destas peculiares produções literárias, configura-se a imagem pessoana num quadro de interseções entre cultura, sociedade, identidade e escrita, fazendo a sua obra um locus privilegiado de análise. Eis os exemplos. Tisana 114. Estou perto do café que Fernando Pessoa frequentava. Olho o céu e digo, parece de papel pardo. Encosto-me a uma das colunas. Penso e repenso o suicídio diário. Estou triste. Não posso amar senão em liberdade. Tisana 230. Retrato de Fernando Pessoa, sempre de perfil, a caminho da invisibilidade, perdido na escrita, na entrada em outro. Tisana 234. Hoje sinto-me realmente sem ninguém, mas o motivo é que eu não estou capaz de fornecer aos outros os elementos necessários para que me restituam o que é meu. Como pessoa, também eu sinto o que não sinto. Tisana 234, julgo que já tinha dito. Tisana 269. Abriu a casa Fernando Pessoa. Lisboa em peso está presente, acotovelando-se nos corredores desta instalação literalmente desalmada. Perturbada, sai rapidamente. Do lado de fora, ainda desapercebido, um ator vestido à la Pessoa, anos 30, roçando-se pela parede, diz baixinho, quero ir para casa, quero ir para casa. As referências à Pessoa e à casa onde viveu nos últimos 15 anos de vida, hoje a Casa Fernando Pessoa, a ativa Casa de Cultura, surgem, pois, como subversões verbais numa escrita singular, onde também as temáticas pessoanas assomam novamente no universo atreliano, as oposições pensar-sentir, consciência-inconsciência, heteronímia, eu-outro, o processo criativo e a liberdade. De seguida, consideramos ainda importante assinalar os textos críticos e analíticos que Ana Atterley devotou ao estudo de Pessoa ortónimo e heterónimos, reforçando o fascínio que o poeta desempenhou na sua criação ensaística e os propósitos programáticos aí vinculados, como o cubo das sensações e outras práticas sensacionistas em Alberto Queiro, já por nós referido no início desta comunicação, e os manuscritos, o Cisma na Alma, variações sobre o tema da unidade e diversidade em Fernando Pessoa e a propósito de Kierkegaard e Fernando Pessoa. O estudo O Cisma na Alma, variações sobre o tema da unidade e diversidade de Fernando Pessoa, foi escrito em Baltimore em abril de 1990 na Universidade Americana Johns Hopkins para o Congresso do PEN Clube Português, que teve lugar no Funchal no mesmo ano. Ana Atterley refere que não é especialista de Pessoa, embora tenha escrito alguma coisa sobre a obra, refere ela, afirmando que lhe ocorreu uma observação feita pelo secretário-geral Alexandre Bloch. La moitié des Portugais est spécialiste de Fernando Pessoa. L'autre moitié é Pessoa. Sem a intenção de impor aos especialistas pessoanos conceitos fragmentariamente expostos, aplicada à sociedade que foi a do poeta, Ana Atterley propõe, a partir das análises de caráter universal de Arnold Joseph Toynbee, expostas na obra A Study of History, que sejam consideradas como uma proposta de leitura interpretativa dos desdobramentos do poeta e do seu processo criativo no seu aspecto exemplar, modular. Esse seu desdobramento, que é o eixo da sua personalidade, pode ser concebido como um poliedro de N faces, sendo cada um heterónimo. Faces cujo conjunto, não obstante a perfeita individuação de cada uma, consideradas na sua totalidade, constituem uma unidade, pois essas faces, facetas ou personae, são solidárias e, sendo cada uma um microcosmos, o seu conjunto constitui um macrocosmos. Consideramos que com este estudo a Atterley apresenta uma proposta viável, assente nos pressupostos universais de Toynbee e que pode ser aplicável ao desdobramento de Fernando Pessoa, poeta, e ao seu processo criativo. Na sua ótica, a personalidade múltipla do poeta pode ser concebida como um cisma da alma, à luz dos conceitos apresentados. Essa fragmentação emerge como um processo criativo, pois cada desdobramento constitui, para a sua diversidade, em que o poeta se transfigurou, sublinhando-se. A palestra, a propósito de Kierkegaard e Fernando Pessoa, escrita em Lisboa em outubro de 1994 e lida aos microfones da RDP Antena 2, nasceu da admiração de Ana Atterley pelo filósofo Kierkegaard. Encantou-me pela profundidade do seu pensamento, como pela diversidade das suas propostas, de onde não está excluída a ironia, processo tanto do meu agrado.
Para a escritora, o filósofo tinha muitos pontos em comum com Fernando Pessoa, como já tivera a oportunidade de demonstrar no 2º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, que se realizou em Nashville em 1983. Sim, estou já a acabar. Faltam 2 páginas. Bom. É só aqui. Anatelli considera Kierkegaard o filósofo que se assumia como poeta, tal como Fernando Pessoa, que foi um poeta tantas vezes filósofo, se encontram em sintonia quanto à angústia declarada num sentimento de desencontro essencial do homem consigo mesmo, que conduz a um sentimento trágico da vida. Não poderíamos também deixar de referir o estudo dos meados dos anos 50 que Eduardo Lourenço escreveu, intitulado Kierkegaard e Pessoa, ou Comunicação Indireta, e que dedicou a Ana Aterli e a Maria Velho da Costa. Na nossa opinião, esse texto é uma reconhecida homenagem a Fernando, rei da nossa Baviera, e a Ana Aterli, admiradora do poeta, num triângulo de excelência que constitui o homem como literatura, como entusiasticamente apelidou o pensador português. A lembrança de Fernando Pessoa, pela voz de Ana Aterli, tão encantada pela escrita e pelos seus enigmáticos caminhos, perdura em nós sempre com a lembrança de que a literatura permite ao homem imaginar. A nossa comunicação apresenta-se como um tributo a estes 2 grandes escritores e figuras da cultura portuguesa que nos dão asas para imaginar, através das suas palavras, das suas escritas, num diálogo intertextual estimulante. Terminamos com as palavras de Ana Aterli, que admite ter entrado em diálogo com os escritores que amou, nomeadamente Fernando Pessoa, advindo aí uma grande lição. Quem não é capaz de aceitar críticas, quem não é capaz de rir das próprias deficiências, quem julga que ser sisudo é ser sábio, então, na verdade, tem ainda tudo para aprender, inclusive que a alegria de viver passa pela alegria de viver daqueles que nos rodeiam, que a alegria é igual à liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de criar, liberdade de ser, ou seja, liberdade de sermos diferentes uns dos outros, sem que essas diferenças sejam fonte de conflito, mas, pelo contrário, possam ser fonte de mútuo esclarecimento e estímulo para o progresso individual. Talvez a convivência democrática seja isso. Obrigada. Obrigado, Dalila. Bendita a hora em que a doutora Clara Riso chamou para o Congresso as pessoas que estão a fazer projetos de doutoramento. A sessão não vai acabar já com as perguntas, porque se dá uma circunstância de terem que me ouvir agora. E, portanto, se não estão interessados em ouvir-me, podem sair, estejam à vontade, não é? Porque eu vou explicar porquê. Razões da minha vida pessoal obrigaram-me a não estar presente amanhã na mesa em que estava prevista a minha intervenção. De modo que acordámos, a doutora Clara Riso e eu, que fosse nesta mesa, não é assim? Até pela circunstância o essencial do meu trabalho ser sobre a pessoa e os outros. Eu peço aos meus companheiros de mesa que me façam o favor de me lembrar, digamos, o tempo que foi distribuído a todos nós. Exatamente. Moderar o moderador. Exatamente. Moderar o moderador. Bom, em primeiro lugar, eu quero naturalmente agradecer à doutora Clara Riso o convite que me dirigiu e quero desde já salientar 2 novidades importantes, 3 novidades importantes deste Congresso, que são as mesas de discussão, na qual, por acaso, se incluía, digamos, aquela em que estaria prevista a minha intervenção, o lugar concedido preciso às pessoas que estão a fazer doutoramento e sabemos as dificuldades que estas pessoas atravessam em Portugal e noutros países, não é? Quer dizer, não é só o caso, não é simplesmente português. E
lamentar muito, digamos, não estar presente na sessão de amanhã, porque, digamos, para mim a tarefa seria mais fácil, até porque estava em conjugação com dois velhos amigos e lamento muito, digamos, perder essa ocasião pelas razões pessoais que me obrigam a estar ausente. Posto isto, então, tentarei dizer alguma coisa sobre a história dos congressos, porque, digamos, o convite foi-me feito, com certeza, pelo facto de eu ter estado presente na maior parte dos primeiros congressos que se realizaram em Portugal sobre Fernando Pessoa, se contarmos a partir do Porto em 1978 e se pusermos como términos, digamos, a realização do encontro Fernando Pessoa organizado pela SEC, comissariado por Eduardo Lourenço, que foi em 1988, no ano do centenário do nascimento. Bom, uma das coisas interessantes destas celebrações de Pessoa, que não podem ser isoladas de outros fatores, é o facto de elas não se terem restringido às efemérides. Ou seja, digamos, se tomarmos como conferência antecipatória a conferência realizada na Brown University em 1977, e é digna de menção essa reunião, porque inclusivamente deu-se o encontro entre Jorge de Sena e Gaspar Simões, cuja relação não era das melhores deste mundo, não é? E, segundo testemunhos, no verdadeiro sentido do termo testemunhos, realmente caíram nos braços um do outro. Portanto, eram, aliás, os únicos portugueses que estavam presentes nessa reunião. A reunião foi essencialmente de pessoas americanas e, portanto, nesse aspecto se distingue dos outros congressos. Os outros congressos tiveram uma larga participação de estrangeiros, chamemos-lhe assim, não é? Visto que este termo hoje é um termo que realmente não faz grande sentido, não é? Aliás, só para reforçar, digamos, uma observação que eu fiz ontem, como toda a gente sabe, a primeira pessoa que foi indicada numa reunião em que eu estive presente, com o Dr. Alçada Batista, ao tempo diretor do Instituto Português do Livro, quem iria organizar a edição crítica era a Luciana Stagano-Picchio. Portanto, isso dá bem a ideia de que realmente da parte portuguesa não houve qualquer intenção, digamos, o que seria absurdo, não é? De colocar de fora, digamos, as pessoas estrangeiras que dedicaram desde muito cedo a sua vida a Fernando Pessoa, designadamente através da tradução. Esse é um dos aspectos que é fundamental referir. Mas, digamos que Luciana, a professora Luciana, teve, em função da distância de Portugal, teve, percebeu-se da dificuldade que seria realmente orientar uma edição crítica fora de Portugal e passou a ser, e muito bem, com os resultados que se conhecem, o professor Ivo Castro. Bom, há uma expressão, digamos, a presença na Brown University, em Providence, de Gaspar Simões e Jorge de Sena, e pelos vistos bastante amistosa, dá-me ocasião de referir um aspecto importante que tem relevância naquilo que eu vou dizer, que é precisamente a existência de uma tradição editorial, daquilo que o Bresson, um grande estudioso francês de Fernando Pessoa, chamou a história póstuma do homem e da obra. Bom, essa história, digamos, começa antes dos congressos, não é assim, como nós sabemos, nomeadamente através das famosas
traduções de Armand Guibert ou dos estudos de Pierre Hourcade. Digamos, o estudo fundamental do Hourcade é de 1981 e o entendimento que ele tem do modernismo português é ainda hoje um trabalho de consulta indispensável. Portanto, a nossa dívida de gratidão para todos aqueles que se interessaram por Pessoa fora de Portugal, quer dizer, é infinita, não há palavras que a possam traduzir. O encontro do Porto teve características muito especiais, uma das quais foi a presença de um familiar fundamental na revelação da obra de Pessoa, que foi a Dona Henriqueta Madalena. Digamos, a Dona Henriqueta Madalena esteve presente no colóquio do Porto de 1978, que foi organizado por uma instituição que foi fundamental nos estudos pessoanos, que foi a criação do Centro de Estudos Pessoanos da Universidade do Porto, que determinou a publicação de uma revista, da única revista, segundo palavras do meu amigo José Blanco, num texto publicado em 1985, a única revista dedicada exclusivamente à Pessoa. Essa revista teve um papel importantíssimo entre 1977, anteriormente ao consulto, ao Congresso, e 1985, com um número duplo. Publicaram-se 12 números, considerando o último número como duplo, e foi realmente uma revista importantíssima, e a existência de um centro de estudos, ainda por cima, com aquele gosto que eu tenho, usando um velho conceito que muita gente acha já uma coisa completamente obsoleta, que é o conceito de geração. Foi gente da minha geração, Arnaldo Saraiva, Maria Glória Padrão, José Augusto Seabra, não é assim? Foram os grandes dinamizadores desse congresso e da própria revista Persona, à frente da qual, aliás, também se manteve durante algum tempo no corpo diretivo o próprio José Augusto Seabra. Esse congresso foi, para mim, uma revelação muito, muito grande, visto que eu tinha já escrito alguma coisa sobre Fernando Pessoa e, sobretudo, tinha ensinado o Fernando Pessoa em Santa Bárbara, na Califórnia, onde o Sena teve, digamos, a coragem para mim hoje, pensando retrospectivamente, de dar um relativamente jovem, enfim, não era propriamente um jovem, já tinha mais de 30 anos, mas enfim, agora saiu um jovem, não é? Com certeza. Uma cadeira que eu gostei muito de dar, que era Pessoa e a moderna poesia europeia, em regime de estudos pós-graduados, não é? Que era uma coisa, na época, bastante ousada, visto que eu, nessa altura, ainda não tinha feito o meu doutoramento, não era professor do ensino secundário e estava como leitor de português em Santa Bárbara, assim, e de que guardo, aliás, grandes recordações dessa presença em Santa Bárbara, não só pelo que eu aprendi ensinando, não é assim, como a gente, que é uma das grandes vantagens da nossa profissão, ter conhecido muitos dos discípulos de Sena em Madison, no Wisconsin, não é assim? Um deles está, felizmente, presente entre nós, o professor David Jackson, e realmente Pessoa negou totalmente aquela imagem que havia dele de um homem áspero, intratável. Foi a pessoa mais amistosa, das pessoas mais amistosas que eu encontrei na minha vida. Bom, depois, o segundo congresso em que eu estive presente, aliás, esquece-me sempre de qualquer coisa, não é assim? Aqueles que foram meus alunos, e há aqui algumas pessoas que foram minhas alunas, não é? Que tiveram esse azar, eu esquecia-me sempre de qualquer coisa. Isto é um pouco aquela imagem, digamos, caricatural do professor distraído, mas enfim, agora não tem importância nenhuma, não é? Mas a segunda participação foi em Nashville, no mais improvável dos sítios. No que eu me esqueci foi de referir precisamente que a minha intervenção era dedicada à memória de Alexandrino Severino, que foi realmente um homem fundamental nos estudos portugueses nos Estados Unidos,
e, sobretudo, não é assim, pelo contributo que teve em relação à importância da presença de Fernando Pessoa em Durban, como todos nós sabemos, não é assim, com o estudo dele clássico, publicado, digamos, em forma mais acessível nas edições de Dom Quixote, não é assim, como todos nós conhecemos, e as referências que faz já ao senhor velhote, não é, digamos, o Jennings, não é assim, cujos dois exílios ainda hoje é um livro de consulta indispensável e que teve, digamos, o gosto de ensinar na mesma escola que frequentada por Fernando Pessoa em Durban, e que dá informações preciosas sobre o ambiente cultural que o rodeava, sobre as leituras que ele fez, enfim, tudo isso é importante. Há um aspecto que eu queria... Bem, Nashville foi uma delícia, porque é uma cidade do sul dos Estados Unidos e, como sabem, é a capital da country music. E uma das coisas mais engraçadas que aconteceu nesse colóquio foi-nos dada a oportunidade de assistir a um concerto na Cannery. Outro dia foi encontrar no meio de um dos meus livros, à volta do Pessoa, um prospecto sobre a Cannery. A Cannery era o lugar onde... Era uma antiga, portanto, uma antiga fábrica de conservas de produtos alimentares, não é assim? Que foi adaptada para concertos, não é? E nós tínhamos três possibilidades. Ou assistíamos a um concerto de bluegrass, de música popular, não é? Ou country music, não é assim? A western country music, ou então rock and roll. Claro que eu escolhi o country music, porque por um lado me agrada bastante, sempre me agradou o country music, e por outro lado estava num sítio próprio para ouvir, digamos, um concerto. Bom, houve comunicações muito interessantes e esse congresso tem a mania para dizer concerto. É o meu gosto pelos concertos, tipo estar na Gulbenkian talvez, não é? Bom, mas digamos, esse congresso teve a ver com um aspecto que é fundamental a gente perceber, não desligar os congressos, digamos, das outras questões do universo pessoano e do universo à volta de Pessoa, que é o congresso em que se apresentam mais comunicações sobre o livro de Desassossego, porque o livro de Desassossego tinha sido publicado a primeira edição a cargo de Jacinto Prado Coelho, com o concurso da Maria Aliette Galhós, da querida amiga Maria Aliette Galhós e da Teresa Sobral Cunha, em 82, precisamente, não é assim? E, portanto, há todo um conjunto de livros que a gente não pode deixar de citar, não é assim, à volta do Congresso e que são fatores por si só, em relação, digamos, à importância dos estudos pessoanos e alguns com reflexos muito óbvios nos próprios congressos que se realizaram. E a esse respeito, queria citar 2 ou 3 livros, não é assim, que tinham sido publicados, ou que foram publicados no mesmo ano ou pouco antes, para além do livro Desassossego. Foi, digamos, em 83, a primeira edição da bibliografia de Fernando Pessoa, do Dr. José Blanco, a cuja personalidade já tive a ocasião de me referir uma vez na Casa Fernando Pessoa, numa sessão memorável em que se fez a entrega de grande parte da biblioteca dele à Casa Fernando Pessoa, mas nunca é demais realçar, porque nós temos a tendência muito natural como académicos, não é? Uns académicos, outros não, felizmente que ainda há gente que não é académica nos estudos pessoais e nos outros estudos, não é? Mas temos uma tendência para restringir, digamos, ao mundo académico, mas o amor, a paixão pelas coisas são fatores determinantes na nossa vida. E o Dr. José Blanco quer prestar-lhe esta homenagem, assim, que é uma coisa simplicíssima, não é? De um homem que há anos já colecionava tudo o que dizia respeito à pessoa e que nos ensinou, não é assim? Não é? Com as responsabilidades que ele tinha nesta casa e que ao longo dos anos aqui desempenhou, com grande utilidade para todos nós. Não há ninguém em Portugal da minha idade ou mais novo do que eu, uns anos, que não tenha algumas vezes beneficiado da Fundação Gulbenkian, não é? Permitam-me só uma pequena história, uma pequena derivação,
também faz parte do jogo dos oradores. Eu conheci, na minha juventude, uma das pessoas que mais me marcou, que foi o poeta surrealista António José Forte. E o António José Forte era na minha cidade natal, onde eu redigi a minha tese de licenciatura. Naquela altura fazia-se essa coisa de uma tese de licenciatura. E o António José Forte era uma pessoa muito interessante, muito engraçada, muito irónica. E ele era o encarregado da biblioteca itinerante da Fundação Gulbenkian em Porto Alegre. E eu dava-me com ele, com o grupo do Régio, à noite, no café, essas coisas. Bom, agora não interessa. E havia aquela curiosidade das pessoas em relação à Gulbenkian, o que era isso da Gulbenkian, não é? Porque era uma coisa que dava bolsas, que dava dinheiro, enfim, essas coisas assim. E alguém perguntou ao António José Forte se a Gulbenkian tinha muito dinheiro. E ele deu esta resposta magnífica, que aliás nele era usual dar respostas deste tipo. Sim, tem muito dinheiro. Tem tanto dinheiro que era suficiente para fazer disto um país. De resto, o sítio não era feio. Esta blague do Forte, do meu querido António José Forte, foi uma das pessoas que eu tenho muita tendência para referir as pessoas que me marcaram na vida, não é? E tive uma sorte desgraçada a esse respeito, não é? Fui aluno do Régio em Porto Alegre, fui aluno do Abeleira em Lisboa e depois na faculdade tive alguns mestres fantásticos, não é? Um dos quais, aliás, que me dá a ocasião para referir um outro aspecto importante. Desculpem a vadiagem da minha apresentação. É uma forma de eu também ao mesmo tempo vencer a tristeza que vai a mim. Como sabemos, uma das primeiras, parecemos sempre mais cautelosos nessas coisas, é bom dizer sempre uma das primeiras, porque nunca sabemos se não haverá outra qualquer antes. Uma das primeiras teses universitárias sobre Fernando Pessoa foi do professor Jacinto Prado Coelho. A diversidade e unidade em Fernando Pessoa, que ele foi ampliando ao longo dos anos, e ainda hoje é um trabalho de consulta, não digo só indispensável, mas absolutamente necessária, e pelo encanto que o professor Jacinto e a autoridade que ele tinha junto de nós, sem isso sentir, não é? É uma coisa que eu posso ir. Mas um dos professores que muito me marcou, escreveu um livro sobre Fernando Pessoa, publicou um livro sobre Fernando Pessoa, e não era pessoano. Isto é, há livros de pessoas que não eram pessoanos, não é? E que são realmente livros fundamentais. Estou-me a referir ao livro de David Mourão Ferreira, que era um professor incrível, uma coisa excepcional. David Mourão Ferreira, que escreveu no Espaço de Pessoa. E eu não vou acabar naturalmente, vou acabar antes de chegar ao fim, não é assim? Mas enfim, mas isso é habitual, já vos aviso que é habitual em mim. Mas o David Mourão Ferreira tem um ensaio espantoso nesse livro, tem vários, não é? Mas um que é mais ou menos, se me lembro exatamente do título, Estratégias e Táticas na Publicação de Fernando Pessoa, em que ele mostra que tudo o que Pessoa publicou em vida foi muito calculadamente feito, não é? Excluindo alguns dos textos iniciais, não é assim, muito circunstanciais, mas, digamos, as grandes publicações dele. Aliás, como nós sabemos, a famosa antologia de Casais Monteiro, em 2 volumes, em 1942, que é um marco fundamental na fortuna editorial, como diria a Ariete Galhós, do Fernando Pessoa. Ele praticamente, digamos, limitou-se aos textos publicados em vida por Fernando Pessoa e acrescentou alguns que, entretanto, foram publicados imediatamente a seguir, nesse lapso de tempo entre 35 e 42, que saiu antes da Ática, não é assim? E esse livro de Casais Monteiro houve
questões complicadas sob o ponto de vista judicial, mas essas histórias todas, elas facilmente se esquecem, graças a Deus Nosso Senhor, facilmente se esquecem, e o essencial realmente são as coisas que acontecem. E em relação à edição da Ática, talvez fosse uma maneira um pouco estranha de eu... mas o David Mourão Ferreira, o que é que ele diz? Portanto, diz isso realmente, e ele mostra de uma maneira muito segura e com a elegância de escrita que ele tinha, não era só a elegância de escrita, era a elegância da pessoa, era um príncipe autêntico, não é? O David, como o conheceu, quem teve o gosto de conhecê-lo. Assim, aliás, uma das coisas mais espantosas da vida, que a vida me forneceu ao longo dos anos, foi a fase final da vida dele, não é? Já dominado por uma doença implacável, não é? E um homem que era lindíssimo, não é? Que era um gentleman, um homem espantoso, não é? E aparecer na televisão numa entrevista em que já está minado pela doença e não se importar com isso. Isto para mim, quer dizer, fez-me chorar ao ver esse programa na televisão, fez-me chorar como Madalena, como se costuma dizer, não é? Porque aquele homem que aceitar, não é, que essa violência que, intrusiva que muitas vezes os mídias têm na nossa vida, não é? Quer dizer, bom, mas então, eu ia acabar já então, respeitando o tempo, porque os meus colegas muito simpáticos resolveram não me dizer nada, mas eu já estou a chegar aos 20 minutos, não é assim, portanto vou acabar. Que é uma coisa que é, digamos, a Ática tem os defeitos que tem. Isso não está em causa, não é? Quer dizer, isto é, digamos, nós fomos aprendendo, digamos, ao longo destes anos, e cada congresso, ou reunião, ou colóquio, ou o que fosse, foi-nos ensinando que o estado da arte está continuamente a mudar. E as novas gerações, eu aqui presto também a minha homenagem às novas gerações, porque realmente significaram uma mudança muito grande, sobretudo no trabalho realizado a nível do espólio, embora tivesse havido já muita gente que tivesse trabalhado o espólio, como a gente sabe, a Maria Aliette Calhós, por exemplo, e inclusivamente há um senhor cujo nome agora não me lembro, mas qualquer coisa, Silva, que nunca mais apareceu, aliás é uma coisa que também aparece em alguns estudiosos, que vêm com muita força e depois desaparecem. A gente não sabe mais deles. Mas esse senhor que apresentou uma comunicação no colóquio, no Congresso de Nashville, se não estou em erro, faz inclusivamente, na altura em que a biblioteca de Fernando Pessoa ainda estava à guarda da família, não é assim? Faz referência à biblioteca dele, e a Ivete já tinha também no primeiro congresso no Porto feito referência a isso. A Ivete Santana, que é um nome também indispensável, bem como a Teresa Rita Lopes, não é assim, com o livro dela sobre a heritage samboliste de Fernando Pessoa, de 1977. Mas, dizia eu, já faz referência às famosas marginália. Quer dizer, isto é, digamos, o que tem sido um dos campos bastante frutuosos dos novos investigadores em relação à importância da biblioteca de Fernando Pessoa e da marginália, quer dizer, já foi intuído e há conhecimento. A própria Conceição Monteiro, na sua tese de licenciatura, não é assim, também já mostrava conhecer, isto é, a família era generosa, não é assim, era generosa no empréstimo dos livros da Dona Henriqueta, a Madalena e o marido eram pessoas realmente. A Dona Henriqueta ainda a conheci perfeitamente. O coronel, acho que já não, ele não estava lá no Porto, tanto quanto me lembro. Mas, enfim, conheci outras pessoas e não é com isso. Vou dizer só o seguinte, que eu tenho dedicado, assim, ainda espero dedicar mais alguma coisa, da minha vida a estudar os herdeiros do Pessoa, ou como diz um autor espanhol acerca dos herdeiros do Petrarca, que são multidão, não, que são legião, chamam-lhe los huérfanos,
de Petrarca, e eu posso também dizer os órfãos do Fernando Pessoa, que, ao fim e ao cabo, digamos, a poesia portuguesa contemporânea, devedora do Pessoa, até um determinado período, até aos anos 60, baseou-se, ao fim e ao cabo, na velha Ática, com os seus erros. E fizeram-se magníficos poemas, como a gente sabe, lendo o Cesarini, lendo o O'Neill, enfim, quer dizer, lendo a Anna Atterley, and so on, não é? E, naturalmente, também a obra poética lançada no Brasil, em 1960, pela grande Maria Aliette Galhós, a quem todos nós devemos tanto. E que eu devia juntar o nome dela ao do Alexandrino Severino, e quando fizer o meu texto não esquecerei nenhum nem o outro, não é? Em primeiro lugar, naturalmente, a Maria Aliette, porque é uma senhora e porque realmente ela foi fundamental, a partir logo dos anos 50, com a sua tese de licenciatura, em que fala já de coisas, assim, do Orfeu, impressionantes. Os meus agradecimentos e peço desculpa da maçada que vos dei. E então agora vamos discutir as comunicações dos nossos. Sugerir que fizéssemos que tivéssemos um período um bocadinho mais curto para as perguntas, 5, 6 minutos, perdoem-me a rigidez, mas é para não deixarmos o dia resvalar. Muito obrigada. Então, façam o favor de fazer as perguntas e os comentários. Eu tenho uma pergunta para o Paulo Borges. Queria-lhe perguntar, falou do tempo antes do tempo, em que nada está determinado. Está-se a referir a mim? Ao professor Paulo Borges. Não, ao professor Paulo. Do tempo antes do tempo em que nada está determinado em ser, em espécies, não, portanto não há uma classificação dos seres. Eu queria perguntar se este tempo antes do tempo subjaz a toda a escrita de Fernando Pessoa, se é condição de possibilidade da heteronimia, porque é um tempo que permite a metamorfose, ou se está presente mais em Queiro, no heterónimo Queiro. E, por outro lado, queria lhe perguntar como é que se pode continuar a usar a palavra desdizendo o que se diz sem perder o sentido. Se não é o sentido logos, então de que sentido se trata? Falou que a palavra opera em sentidos opostos. Poderia aprofundar isto? Obrigado pelas questões, que são boas questões. Eu penso que o que perpassa em muita da experiência pessoana é mais a não determinação de si. O tempo antes do tempo é uma questão das cosmogonias arcaicas, mas em Pessoa o que avulta é esse sentimento de haver algo anterior à constituição de si e do mundo. Eu creio encontrar isso desde logo nos sonetos ingleses, particularmente no soneto 25 e no 30, se não estou em erro, onde ele diz que é mais antigo do que o surgimento do mundo e do que o próprio surgimento de Deus. Mas esse ser mais antigo em relação do que tudo, não é a experiência de haver um eu anterior à constituição do mundo, mas é mais a experiência de um espaço de não determinação, um espaço em que não se é coisa alguma, que permite a emergência de todos os possíveis. É isso que eu encontro paradigmaticamente expresso no livro do Desassossego, quando o Bernardo Soares escreve: posso imaginar-me tudo porque não sou nada. Se fosse alguma coisa não poderia imaginar. E esse é o gap, é o intervalo, é o vazio, é a brecha de que fala constantemente Pessoa. Pessoa muitas vezes identifica-se não tanto como um si ou um eu, mas mais como um intervalo. Alguma coisa que está entre duas valas, como eu tive a oportunidade de dizer. Quanto à palavra que se desdiz, bom, é uma questão fundamental de toda a tradição espiritual planetária. Portanto, a palavra, por natureza, limita. E limita o quê? Limita aquilo a partir do qual se constitui. Limita o silêncio.
limita o devir da vida na sua dimensão indeterminada e inclassificável. Mas, desdizendo o que se diz, nós podemos ter um vislumbre de que há alguma coisa que fica nos interstícios, precisamente, das palavras. E que é, uma vez mais, isso que as culturas orientais foram e são ainda hoje mais sensíveis, e que eu diria ser o vazio. O vazio que permeia tudo. Vejamos que, se não houvesse vazio, nós não nos percepcionávamos uns aos outros nesta sala. Sem vazio interior não havia processo de digestão nem de respiração. Se eu estivesse sempre a falar, ninguém compreendia o que eu dizia. Tem que haver um espaço de não palavra entre as palavras e o mesmo entre os pensamentos. Se não houver o não pensar entre cada pensamento, é impossível a emergência do pensamento inteligível para o próprio pensador. Não? Por isso, a palavra que não diz, que não significa, é a palavra que indica, é aquela palavra de que Heraclito ainda fala quando diz que o oráculo de Delfos não diz, não afirma nem nega, indica, faz sinais. É o sentido original arcaico de semainen, que não é o de significar, mas é o de indicar, o de sugerir. Sugerir um percurso, um caminho, uma experiência a ver que não se pode dizer ou delimitar, cristalizar em palavras. É nesse sentido. É uma palavra ambígua, é aquela palavra em que se tornaram e se tornam especialistas os poetas. É isso. Mais alguma questão? Jaime Silva, obrigado. Jaime Silva. Sim. Exatamente. Pois. Eu também tenho uma questão, e é até no seguimento da anterior. Obrigado. Também não é dirigida a ninguém em particular, estou a falar daqui. Mas poderia ser também mais direcionada para o professor Paulo Borges. Lembrei-me durante a apresentação de um poema de Pessoa que eu acho que também é muito relevante, talvez nesta temática, que seria o da iniciação. E que eu acho que fala muito sobre esses temas do entre-ser e, no fundo, daquela ausência de uma definição para poder, como diria o Wilde, ter o temperamento da receptividade, para nós podermos, então, receber conhecimento e processá-lo e criar algo novo. A minha questão é, até que ponto é que este poema não poderia também ser aplicado? E eu aí até penso em Pessoa como, lá está, o poeta-filósofo. Ou seja, se nós partimos, ou se a nossa existência é feita de contrastes, e se nós, uma vez que a vida é movimento, nós temos que ir de um ponto inicial para um ponto de chegada, se ele parte da poesia, então poder-se-ia dizer que ele chegaria à filosofia através da poesia. E, portanto, a filosofia sendo didática e procurando ensinar ou ajudar a compreender alguma coisa para quem se dirige, eu pergunto-me se este poema até não poderia ser visto, sob o ponto de vista, não só da alma, que ele colocava numa grande importância, mas também até no ponto de vista material, uma vez que o nosso corpo, ou os átomos e a energia, através do princípio da conservação de massa e de energia, nós conseguimos perceber que o que existia no universo permanece, mas permanece de outra forma, que se continua a recriar ad eterno, até que haja o Big Crunch ou qualquer outro resultado. Eu não sei até que ponto é que isto é relevante, dado que isto é um debate, achei por bem juntar este ponto. Não sei se tem alguma coisa a dizer sobre isso. Obrigado. Claro, esse poema é muito importante e poderia ser incluído neste conjunto de considerações, poderia ser tido em conta, considerado, é verdade, como muitos outros, e muitas passagens da obra pessoana. Quanto à sua relação com a filosofia, recordemos que ele definiu-se a si mesmo como um poeta animado pela filosofia. Mas, a meu ver, ele é mais que isso. É um poeta que dá que pensar. E como diz Kant, não é? Portanto, as imagens obrigam-nos a pensar para além do já pensado, para além do já conceptualizado. E Pessoa, como muitos poetas e muitos escritores, penso que nos oferece a possibilidade de uma renovação da própria filosofia,
emancipando-a da deriva demasiado científica, conceptual pela qual enverdou, e ajudando a filosofia a regressar, porventura, às suas origens, que, como Platão e Aristóteles, a seu modo, cada um de modo diferente dizem, são a experiência de Talmas, do assombro, do maravilhamento, perante o estar aí das coisas. Não é? Nesse sentido, creio que a renovação de uma filosofia que se tornou demasiado escolar, escolástica, conceptual, terminológica, passa muito pelo convívio da filosofia com as suas margens, seja com a experiência religiosa, espiritual, política, ética, artística, estética, seja também com a experiência poética ou literária. E aí a pessoa tem um imenso interesse. Não só pelos seus filosofemas, mas por aquilo que inexplicitamente ele oferece a ser pensado para que a filosofia possa ir para além das suas cristalizações históricas e escolares. É isto que eu diria assim, de repente. Eu aqui ia fazer uma coisa que eu prometi a uma pessoa, ao Bernard, e que tenho aqui. Bernard, não me esqueci de si. Ou de ti, está bem? Bernard, não me esqueci de ti. De uma coisa que eu prometi ontem. E vou-te dar, está bem? Bom, mas eu queria pôr uma questão à Dalila. Sim. Ora, onde é que está? Bom, acho que está aqui. Bom, eu gostei muito, não é só pelo facto de ser a relação com a Nathalie, ela fez um trabalho excelente, a Dalila, mas há uma pergunta que eu lhe queria perguntar, que eu lhe queria fazer. Sim. Diz dicotomia pensar-sentir. Porque é que escolheu a palavra dicotomia e, por exemplo, não escolheu dialética, pensar-sentir? Se calhar não o tinha aqui ao meu lado. Se calhar por isso. Não sei. Pois, quer dizer, porque talvez seja mais uma uma boa dialética, resposta. não sei. Eu não sou de filosofia, não é? Quer dizer, E eu também não. Pois. Aliás, é uma das coisas que a pessoa tem. Digamos que alguns dos grandes exegetas, e o nosso maior exegeta ainda vive, felizmente, não é? O Eduardo Lourenço é de filosofia, não é? Que isso é muito interessante também a gente ver a proveniência dos pessoanos, não é? Não é? Não são todos de filologia românica. Pois não. E às vezes eu tenho essa inveja. Felizmente, não é? Às vezes tenho essa inveja. Inveja de quê? Disse de não ser de filologia românica? Olá. Filosofia. Olá. Tenho uma pequena pergunta. Muito obrigado, Dalila e Paulo. Gostei muito das duas apresentações. E só sobre interlúdio. E gostei muito também da Lilia, esta referência de Kierkegaard, porque acho que é muito trabalho em frente de nós, entre Kierkegaard e Pessoa. E Kierkegaard, uma das palavras mais preferidas de Kierkegaard era interlúdio. Ele usou muitas vezes e ele pensa que era uma filósofo de interlúdio. E a minha pergunta é mais para Paulo. Acho que a diferença para Fernando Pessoa entre interlúdio e intervalo, porque a pessoa é uma diferença. Para a pessoa, o interlúdio é mais entre os jogos, entre o teatro, um spiel, um jogo entre o diálogo entre Hegel e os hegelianos. Mas para a pessoa, não sei se ela é uma diferença entre lacuna, gap, interlúdio e intervalo. Só esta diferença, se acha. Obrigado. Sim, certamente, estou inteiramente de acordo. A noção de jogo, não é? É inerente à experiência do espaço de não determinação como espaço de fecundidade. Ao passo que intervalo remete mais para um espaço aberto, mas no qual nada acontece. O interlúdio remete para a emergência de um jogo. E esse também o sentido original da palavra ilusão, que está tão presente em Pessoa como está presente em Pascoais. É um tema fundamental, quer de um, quer de outro, que são, aliás, pensadores convergentes, poetas pensadores convergentes em muitos aspectos, apesar das suas grandes divergências. Mas a questão de ilusão remete precisamente para isso. Portanto, é a emergência de um jogo, de um divertimento. O sentido arcaico da palavra latina ilusio, illusionis, não é o engano ou o erro,
como se tornou dominante na ontognosiologia ocidental, mas é o sentido do divertimento, da ironia, do jogo infantil, do jogo inocente. E é um pouco essa a experiência do interlúdio. É a experiência da fecundidade do vazio, da pujança do vazio, da pujança do não determinado. O não determinado, o que não tem configuração, tem em si, por isso mesmo, a pujança de todos os possíveis. É assim que a tradição planetária, quer o Oriente, quer o Ocidente, tendeu a pensar o vazio. Talvez mais no Oriente. No Ocidente, com os atomistas, o vazio foi mais pensado como mero intervalo, como espaços entre a constituição atómica das coisas. No Oriente, as palavras que designam vazio, como shunya em sânscrito, remetem implicitamente, ou como vu em chinês, remetem implicitamente para a ideia de um jogo, de uma emergência, de uma fecundidade. O vazio nunca é estático, o vazio é sempre fecundo, é exuberante. E então, interlúdios tem mais a ver com a experiência pessoal, obviamente. Obrigado pela questão. Se eu posso acrescentar algo acerca da palavra interlúdio, é o seguinte, é que também tem um significado na tradição musical. Como prelúdio que servia para afinar o instrumento antes da execução da obra, o interlúdio também decorre como um momento de suspensão ou de devaneio artístico, até ontológico, entre coisas que podem ser pensadas como estruturadas e coerentes. E só isso. Há um poema do ortónimo que vai mais além do intervalo, do interlúdio entre duas polaridades. Porque no poema podemos ler entre e entre. Isto é, há um segundo grau, no fundo, do intervalo. Isto cria uma espécie de sistema com vários polos, que não dois. E isto é uma maneira de Fernando Pessoa também de se inscrever em tradições antigas que vão contradizer, no fundo, os princípios aristotélicos, não é? Do princípio de identidade, ou seja lá o que for.